Fala galera, fala pessoas, tudo tranquilo com vocês? Eu espero que sim, com a graça de Deus. Amém. Então, a gente vai falar do livro aqui, ó, Análise da Inteligência de Cristo, volume 2, O Mestre da Sensibilidade, né? Jesus, o maior especialista no território da emoção, editora Sextante. O autor é o Dr. Augusto Cury, médico, psicólogo, psiquiatra, grande nome aí da ciência, que era ateu, deixou de ser. Ele mesmo fala aqui no livro também, nesse livro ele fala. Então, nesse livro ele vai analisar todas as questões da emoção do Senhor Jesus Cristo. Como ele controlava, como ele tinha domínio, como ele não sofria por antecipação, como ele não ficava ansioso, né? Como ele não ficava angustiado, porque mesmo sabendo do seu destino, do seu cálice que ele ia beber, do sofrimento na cruz, a agressão física que ele ia receber, mas mesmo assim nada abalou a emoção do Senhor Jesus, né? É um livro muito bacana de ler, fazia tempo que eu não tinha lido ele, eu li ele em 2008, aí li agora. Para quem já leu faz tempo, vale a pena ler de novo, né? Porque a cabeça da gente muda, a gente vai estar sempre aí mudando nossa maturidade, nossas experiências, e realmente foi muito gratificante ter lido esse livro, recomendo todos vocês lerem. E uma análise que o Augusto Cury fala é que Jesus Cristo foi uma pessoa. Foi muito saudável ele, não tinha problema psíquico nenhum, não era louco, não era lunático, não tinha depressão, não tinha nada. Mas aí para atiçar um pouquinho a curiosidade de vocês, eu vou ler uma parte aqui, que ele fala assim, na página 137. Um resumo das características que tornavam Cristo uma pessoa saudável, né? Então, a seguir vou ler para vocês, tá bom? Vamos lá. A seguir farei uma síntese das características fundamentais de Jesus estudadas até aqui. Elas fizeram com que o carpinteiro de Nazaré, que não frequentou escola nem cresceu aos pés dos intelectuais da sua época, tivesse uma personalidade ímpar, diferente de todas as outras. O brilho que ele emanou atravessou os séculos e continua reluzindo em nossos dias. Por meio dessas características, podemos compreender por que ele não teve nenhum tipo de depressão, nem a síndrome. Deixa eu passar aqui a página. Nem a síndrome do pânico, nem transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, né, a sigla TOC, nem a síndrome tri-hiper e nenhum outro transtorno psíquico. Então ele elenca aqui 32 pontos que mostram que Jesus Cristo foi uma pessoa muito saudável. Apesar de tudo que ele passou, uma pessoa super normal, tranquila, gente boa. Era bacana que só conversar com ele. Então, sim, era muito bom. Então vamos lá. Primeiro, protegia sua emoção diante dos focos de tensão. Segundo, filtrava os estímulos estressantes. Terceiro, não fazia de sua memória uma lata de lixo das misérias existenciais. 4. Não gravitava em torno das ofensas e rejeições sociais. Quinto, pensava antes de reagir. Sexto, era convicto no que pensava e gentil na maneira de expor seus pensamentos. 7. Transferia a responsabilidade de crer nas suas palavras e de segui-lo aos seus ouvintes. 8. Vivia a arte do perdão. Podia retomar o diálogo a qualquer momento com as pessoas que o frustravam. 9. Era um investidor em sabedoria diante dos invernos da vida. Fazia das suas dores uma poesia. 10. Não fugia dos seus sofrimentos, mas os enfrentava com lucidez e dignidade. 11. Quanto mais sofria, mais alto sonhava. Massa, né? 12. Não reclamava nem murmurava. Supervalorizava o que tinha e não o que lhe faltava. 13. Gerenciava com liberdade seus pensamentos. As ideias negativas não ditavam ordens em sua mente. 14. Era um agente modificador da sua história e não vítima dela. 15. Não sofria por antecipação. 16. Rompia todo o cárcere intelectual. Era flexível, solidário e compreensivo. 17. Brilhava no seu raciocínio, pois abria as janelas da sua memória e pensava em todas as possibilidades. 18.
contemplava o belo nos pequenos eventos da vida. 19. Não gravitava em torno da fama e jamais perdia o contato com as coisas simples. 20. Vivia cada minuto da vida com intensidade. Não havia nele sombra de tédio, rotina, mesmice ou angústia existencial. 21. Era sociável, agradável, relaxante. Estar ao seu lado era uma aventura contagiante e estimulante. 22. Vivia a arte da autenticidade. 23. Sabia compartilhar seus sentimentos e falar de si mesmo. 24. Vivia a arte da motivação. Conseguia erguer os olhos e ver as flores antes que as sementes tivessem brotado, antes do cair das primeiras chuvas. 25. Não esperava muito das pessoas que o rodeavam, nem das mais íntimas, embora se doasse intensamente a elas. Tinha enorme paciência para ensinar e não vivia em função dos erros dos seus discípulos. 27. Nunca desistia de ninguém, embora as pessoas pudessem desistir dele. 28. Tinha enorme capacidade para encorajá-las, ainda que fosse com um olhar. Usava os seus erros como adubo da maturidade e não como objeto de punição. 29. Sabia estimular a inteligência delas e conduzi-las a pensar em outras possibilidades. 30. Conseguia ouvir o que as palavras não diziam e ver o que as imagens não revelavam. 31. A ninguém considerava como inimigo, embora alguns o considerassem uma ameaça para a sociedade. 32. Conseguia amar com um amor incondicional, um amor que ultrapassava a lógica do retorno. Aí tem até um comentário aqui depois, né, são os 32 pontos. Aí tem um comentário aqui para finalizar, né, esse subcapítulo do livro do autor Augusto Cury. Se tivessem estudado a personalidade de Cristo, teriam compreendido que ele atingiu não apenas o ápice da inteligência, como também o apogeu da saúde emocional intelectual. Ou seja, uma pessoa super normal. Aquela pessoa que a gente fala assim, gente fina pra caramba, tá? Esse cara é legal, esse cara é bom demais conversar com ele. É muito gostoso estar perto dele, é muito gostoso estar do lado dele, sentado junto dele, conversar com ele, trocar ideia com ele. Assim, é uma linguagem bem contemporânea que eu tô falando, sabe? Assim, no caso, super gente boa. Então fica aí para vocês, mais uma vez. Não deixem de ler a Análise da Inteligência de Cristo, volume 2, O Mestre da Sensibilidade, do médico, psicólogo e psiquiatra Augusto Cury. Beleza? Não deixe de deixar um like para dar uma força pro canal. Se inscreve, aperte o sininho para receber novas notificações. Tchau!